Como é que eu vou lançar aqui o vento nessa estrutura? Ferramentas, geração, planos. Vou gerar o plano aqui, ó. O 1, né? Então, 11 vezes a cada 6 metros, né? Na verdade, 10 vezes, né? Aceitar, aceitar, aceitar. Então, a gente tem aqui a estrutura já feita, né? A réplica. Então, a gente vai vir aqui no comando carga, introduzir pano, né? A gente vai colocar aqui um pano nessa parte frontal, né? Colocando a distribuição aqui na estrutura, tá? Então, só criando panos por enquanto. Um pano aqui nessa cobertura. Tá, aqui parece que essa barra aqui, deixa eu ver. Vamos ver lá. Parece que não tá em plano, né? Parece que... Deixa eu ver o negócio aqui. Barra, criar peça. Pois é, parece que aqui não tá dando... Vamos ver aqui de novo. Carga, introduzir pano. Aproximando aqui do... Ah, agora foi, ó. Fiz aqui um pano, então. Parece que não tá no mesmo plano. Essa barra, não parece que ela não tá reta. Ó, agora foi. Tem que dar um zoom aqui para pegar os nós, tá? Nesse sentido de distribuição, confirmo com o botão direito, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Desse nó até este nó. Perdão, até esse aqui, né? Ele vai ter um lanterninho, ó. Então, a princípio é só criação de panos, né? Daqui até aqui. Até aqui. Essa estrutura aqui colorida deixa a gente assim, né? Nessa direção. Confirma aqui. A gente vai ter aqui o carregamento na cobertura do lanterninho. Pegar daqui até aqui. Tá rotacionando aqui a estrutura, ó, para tá facilitando a captura dos nós, né? Posso estar ligando aqui também o ortogonal, ó. Beleza. Desliga o ortogonal. Captura aqui. Perfil. Beleza. Então, ó. Tá pegando desse nó até aqui, né? Até aqui. Até aqui. Show de bola. Beleza, ó. E por último aqui, nessa parede. Aceito. A gente vai ter também aqui um pano frontal, né? Se tiver fechamento aqui, né?
A gente tem esse pano frontal aqui também, a distribuição para os pilares, né? E a gente vai ter o mesmo pano lá no fundo, né? Pego aqui, fecho aqui assim, né? A distribuição aqui para os pilares, beleza. Então o que a gente criou aqui? A gente criou os panos de todas as superfícies, né? Então a gente vai estar abrindo lá o Ciclone, né? Para estar auxiliando a gente a estar fazendo o cálculo. Ciclone. Vou fechar aqui, vou vir aqui em velocidade básica. Velocidade então 35 metros por segundo. Dimensão em planta. A gente tem aqui barra nova. Vou tirar aqui a dimensão, ó. A gente tem 29.930 por 30 por 60. Então, maior dimensão em planta, 60. Menor dimensão em planta 30. Altura da edificação, exceto o telhado. Então, a altura aqui da edificação sem o telhado, né? 6,30. 6,3. Ok. Calcular aqui o coeficiente de pressão utilizado em galpões, tá? A altura aqui sem um telhado, por quê? A gente vai pôr a diferença de altura agora do nível do telhado nesse C aqui, né? Então o nosso telhado, ó, ele vai ter daqui até aqui, daqui até mais ou menos aqui, ó, 6 metros, né? Então, ó, a altura do nosso telhado, 6,5. Vou dar um 6,3. Ok? Fator topográfico, plano, né? Terreno plano com poucas ondulações. Categoria do terreno. Aqui é pelo visto aqui é uma fazenda, né? Pelo nome do arquivo. Então, ó, floresta com árvores copos isoladas, complexos industriais bem desenvolvidos, zonas de parques e bosques com muitas árvores, áreas pequenas ao redor, subúrbios densamente construídos, áreas industriais plenas ou parcialmente desenvolvidas, granjas, casas de campos, fazendas. Então, ó, 3. Classe de edificação, aqui ele já pega de acordo com as geometrias da estrutura, né? Então, para a classe frontal aqui, 5 segundos, lateral 10 segundos, né? Ele já calculou. Então, ó, clique em calcular, ele calcula o fator S2 de acordo aqui com as geometrias e categoria do terreno. Vou dar um OK. Então, ó, categoria 3 ou 2. Vou colocar aqui, ó, construções rurais, né? Então, categoria 3. OK. Contudo, então, eu clico em calcular. Com isso, a gente vai dar um OK. Aqui a gente vai ter os coeficientes, tá? Esses coeficientes vão ser multiplicados pelos carregamentos. Então, ó. Então, qual que vai ser aqui o coeficiente da parede para o vento frontal? Vai ser 0,7. Vento frontal aqui, ó, 0,6 kN por metro quadrado, ou seja, 60 kg por metro quadrado vezes o coeficiente aqui de 0,7. Então, na verdade, a gente vai ter 60 vezes 0,7 vezes 0,7. A gente vai ter um carregamento de pressão de vento aqui na parte frontal, nessa parede aqui frontal da estrutura, ó, 42 kg por metro quadrado. Então vamos lá. Vamos criar aqui as hipóteses de combinação, né? Obra, dados gerais, hipóteses adicionais. Vou criar aqui o vento, né? Então, vento 0 graus. Vou colocar a frente, né? E vento 0
graus fundo. Por quê? Ora a gente vai ter o vento frontal, que vai pegar na parte frontal, né, e vai na direção ao fundo. E ora também a gente vai ter o vento aqui na parte do fundo em direção à parte frontal, né? Então seria isso aí. Então eu vou fazer primeiro, eu vou chamar isso aqui de frente, tá? O pórtico número 1 de frente. Então vamos fazer o vento da frente aqui. Então como eu já falei para vocês, ó, 0,7 vezes 60 kg por metro quadrado, a gente achou 42 kg, né? Então, ó, comando carga, editar carga sobre pano, tá? Eu vou editar a carga então desse pano, ó, observando a direção da seta sempre, tá? Então todos os panos terão uma seta. Ó, o vento que vai vir nessa direção e na direção do fundo vai ter aquela seta, aquela direção ali. Então eu só preciso colocar o valor da carga, eu não preciso colocar em módulo nem nada. Então vamos lá. Confirmo, botão direito, mais. Vou chamar aqui eu chamei aqui de vento frente, né? Frontal. Então qual que vai ser esse valor? 42 quilos por metro quadrado. Beleza. Então, o vento frontal, ele vai ter também, se a gente olhar aqui, ó, coeficientes de sucção nas paredes externas também, tá? Então ele começa com menos 0,8, 0,4 e 0,2. Por simplificação, a gente vai colocar tudo 0,8. Mas 0,8 quem? 0,8 vezes os 60 kg por metro quadrado. Então vamos lá. 60 vezes 0,8, a gente tem 48 kg por metro quadrado. Então a gente vai ter aqui o vento fazendo uma pressão de 48 kg nessa direção, 48 kg naquela outra direção para cá, ó, daqui para cá. Beleza, então vamos lá no software. Ainda no vento frontal, tá? Eu vou estar dando um zoom aqui, ó, para mim ver a direção da minha seta. Aqui, se eu colocar um vento positivo, meu vento vai estar fazendo uma pressão. Mas na verdade aqui é sucção, né? Então, ó, confirmo o botão direito, mais vento frontal. Então, ó, eu tenho que colocar essa carga aqui, ó, negativo. Então é 0,048, né? A gente está trabalhando em tonelada. Então, ó, 1 tonelada, 100 quilos, 10 quilos, 1 quilo, tá? É só uma dicasinha para não tá confundindo aqui com essas unidades, esses zeros. Então, ó, menos 48, por quê? Por causa do sentido daquela seta, né? Vou clicar aqui, aceitar. Beleza. Agora eu vou ver o outro. O outro pano, a seta está na direção certa, ó. A gente consegue ver que a seta, ela está na direção da sucção. Então, confirmo com o botão direito, adiciono a hipótese de vento frontal, coloco somente 48, né? 0,048, ok? Então a gente vai estar o vento aqui frontal, a sucção nas paredes, né? Externas, e ainda lá no fundo da estrutura a gente vai ter uma sucção também da última parede com esse vento frontal, tá? Isso aqui é só por causa da geometria da estrutura, eu vou ter essas sucções, né, esses arrastos, né, que a gente fala aqui da estrutura. Então, 0,3 quem? 0,3 vezes 60. Então, ó, vou lá no fundo da minha estrutura, vou observar aqui a direção da minha seta, então ela está na direção correta, né, do fluxo de vento aqui. Seleciono aqui o pano, confirmo. Vou fazer aqui a continha, né? 0,3 vezes 60, 18, né? Então, ó, vento frontal ainda. O vento frontal, ele tem sucção na última parede, ok? É um pouco confuso, mas é o arrasto da estrutura, tá? Então, 0,018. Vou aceitar. Eu fiz isso para as paredes, né? E vou estar fazendo também para a cobertura, mas não agora. Eu vou estar fazendo os da parede, tanto da parede
o vento a 0 graus, né? Agora o vento vindo do fundo. Agora é a mesma coisa, né? Só que inverte aqui. Agora o fundo vai ser à frente, né? Então, 0,7 vezes 60. Sempre observando a direção do vento, né? Então, ó, na hipótese carga, editar carga sobre pano, ó, vou começar agora com o vento 0 graus do fundo, né? Então, ó, vento 0 graus fundo. Ali a direção tá para fora, mas então o vento é para dentro. Então eu coloco a carga negativa, né? Menos, eu lembro lá que 0,7 vezes 60 é 42. Beleza. Então, agora o vento está nessa direção aqui. Deixa eu abrir aqui um fixed point. Point to fix. Então agora o meu vento, ó, ele vai estar nesse sentido, né? Só que a minha carga ali, a minha direção de carga, ó, ela está no sentido oposto. Então por isso que a gente está colocando o valor aqui negativo, tá? Só por causa dessa setinha tá vindo para cá. Beleza. Então continuando, 0,8 vezes 60, a gente vai ter a sucção aqui. Então, ó, 0,8 vezes 60, a gente sabe que é 48, ó. Nessa aqui tá com a direção correta, tá? Então, ó, frontal fundo, 0,048. Vou aceitar. E no outro lado, sempre conferindo a direção da seta, ó. No outro lado, se eu colocar uma carga positiva, vai estar fazendo pressão. Então, eu tenho que colocar a carga negativa, né? Então, ó, menos 0,048, beleza. No fundo, ainda eu vou ter aquele 0,3 vezes 60, né? Lembrando aqui que o sentido tá oposto, né? Então, frontal fundo, frente fundo, né? Menos 0,018, beleza. Então a gente fez os carregamentos de vento nas paredes. Agora para o vento a 0 graus. Vou estar fazendo agora o carregamento da parede para o vento 90 graus, né? Se a gente vir aqui no ciclone, a gente vai ter aqui os coeficientes de vento 90 graus e o valor aqui do vento, né? Então, ó, quando eu tiver o vento 90 graus, né, nessa direção, eu vou ter uma pressão nessas paredes, né? Vou ter aqui uma pressão, vou ter uma sucção nas paredes da frente, do fundo aqui, né? Com coeficiente 0,9, 0,9 quem? 56 kg por metro quadrado. E ainda vou ter uma sucção na parede do outro lado, né? Então eu tenho pressão numa face, que a gente chama de face exposta, e a gente tem pressão então na face exposta e sucção na face oposta, tá? Então vamos lá no CIP. 0,7 vezes 56, 0,7 vezes 56, 39,2, 40 arredondando, né? Beleza. Primeiro então eu tenho que ir comando obra, dados gerais, hipóteses adicionais. Eu tenho que editar aqui as hipóteses, né? Então, ó, vou criar aqui primeiro vento 90, esquerda para direita, tá? Esquerda para direita, beleza. Então, ó, aqui vai ser a minha esquerda, né? Já que eu chamei isso aqui de frente, e ali vai ser a minha direita, tá? Então vamos lá, 40. 40, por que 40? A gente tem aqui 0,7 vezes 56, 39,2, arredondando 40. Então a gente vai ter 40 kg de pressão nessa parede, tá? Então a seta tá ok. Então a gente precisa colocar somente aqui a carga positiva. Comando carga, editar carga sobre pano. Clico aqui sobre esse pano e coloco aqui na hipótese, ó, direita, a esquerda para a direita, 0,040, né? Então, aceito aqui.
Agora eu vou estar fazendo para as paredes frontais e do fundo. Por conveniência, novamente, a gente vai estar simplificando aqui o coeficiente para menos 0,9, né? Então, 0,9 vezes 56, 50 quilos, né? 51, arredondando. Então, a gente vai ter 51 quilos de sucção. A seta aqui está no sentido da pressão, né? Então, ó, aqui vai ser menos 51, menos 0,051. Eu olho lá a direção do outro pano. No outro pano vai estar no sentido da sucção. Então aqui, ó, vai ser positivo, né? 0,051. Aqui faltou aqui uma carga, ó, quando o vento vem da frente, né? Vento 0 graus fundo, vento 0 graus frente, né? Aqui na frente, por quê? Quando a gente tem um vento lá na frente, a gente tem uma pequena sucção, que é os 18 quilos, né? Eu não sei por que ele não salvou aqui. Vou só pôr aqui na direção correta, 0,018, só para recapitular aqui. Beleza. Continuando aqui então, ó, a gente lançou os dois ventos de sucção, tanto na parte frontal quanto aqui na parte do fundo, né? E agora, ainda falando de parede, a gente vai ter uma sucção na parede oposta, né? De 0,5. 0,5 vezes 56. 0,5 vezes 56. 28 kg de sucção, tá? Então, ó, como eu chamei isso aqui de frente, aqui de esquerda, aqui então, ó, vai ser a minha direita, né? Então, vento, esquerda e direita. Avalio, antes de eu fazer isso, ó, a direção que dá a seta, né? A seta está na direção da sucção. Ok. Então, ó, 0,028. A hipótese esquerda para direita. Vou clicar aceitar. Como assim está na direção da sucção e direção da pressão? Ó? Aqui a seta está para dentro, então está na direção da pressão. Então toda vez que a seta indicar para dentro, a seta do pano indicar para dentro, vai estar na direção da pressão. Quando a seta estiver para fora, igual aqui nesse caso, para fora da estrutura, vai estar na direção da sucção, tá? Só para exemplificar aqui melhor. Beleza, eu fiz o vento esquerda para direita. Agora eu tenho que fazer o direita para esquerda. Comando obra, dados gerais, hipóteses adicionais, vento. Vou adicionar aqui uma nova hipótese, vento 90, direita para esquerda. Vou aceitar. Vou aceitar. Vou aceitar. Agora, o ciclone ele não faz o vento esquerda para direita e o direita para esquerda. Ele faz aqui, então, tudo que é o mesmo vento, né, a mesma intensidade que eu tenho na minha esquerda, eu vou ter na minha direita, né? Então, ó, na minha direita, 0,7 vezes 56. Ó, então, aqui agora é da direita para a esquerda. Qual que tá o sentido aqui da carga? Tá no sentido da sucção, né? Mas a gente quer pressão, né? Como a gente está vendo aqui, a gente quer pressão. 0,7 vezes 56, carga de pressão. Então, se minha direção aqui está no sentido da sucção e eu quero pressão, a minha carga vai ser negativa. Carga, editar carga no pano. Seleciono aqui o pano. Adiciono aqui a hipótese, né? Então a hipótese vai ser direita para esquerda. 0,7, que é o coeficiente de pressão, vezes 56. 39, 40, né? Então, menos 40, menos 0,04. Por quê? A minha seta está no sentido da sucção e eu quero pressão. Então, eu coloco negativo. Novamente aqui nas paredes, a gente vai ter a sucção, né? Então, aqui a gente pode copiar lá a hipótese já lançada, né? Então, por exemplo, eu já lancei aqui esquerda para direita, menos 51. Então, aqui no vento, direita para esquerda, vai ser
menos 0,051, tá? Eu não preciso vir toda hora aqui não, eu posso já estar deduzindo isso, para estar ganhando tempo, ó. Aqui é a mesma coisa, né? No meu vento, esquerda para direita 51, então direita para esquerda também vai ser 0,051, beleza? E aqui, por último, né, a gente vai ter lá a sucção na parede, né, oposta, né? Então aqui a gente está com pressão e a gente tem sucção, então a gente vai colocar a carga negativa. 0,5 vezes 56, 28, então menos 28, tá? Menos 28, beleza. 0,0. Vou aceitar. Então a gente já lançou todos os ventos das paredes. Qual que é o próximo então? Agora é as das coberturas, né? Cobertura que eu acho que vai ser o mais fácil. Porque a gente vai pegar sempre a pior situação, né? Então vamos lá, vou dar um OK aqui. Então a gente tem aqui o coeficiente. Deixa eu voltar aqui, vai ser duas águas, né? Deixa eu dar um OK. Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma estrutura de duas águas, né? Deixa eu dar um OK aqui. Parece que ele não reconheceu. Vou começar aqui do zero. Duas águas, pá. Beleza. Então a gente tem aqui o coeficiente externo do telhado. Então, para o vento a 0 graus, a gente vai ter menos 1 coeficiente. Menos 1 quem? Menos 1, 60 kg por metro quadrado, né? Então, menos 60. Então, todo o vento aqui a 0 graus, ó, vai ser menos 1, né? Então, ó, vou selecionar aqui essa água, essa água, essa água, essa água, essa água, essa água. E vou colocar aqui, ó, vento frontal, né? Tanto no vento frontal quanto no vento do fundo, a gente vai ter 60 kg por metro quadrado. Aqui na direção, ó, como é um vento aqui numa água, vamos dizer assim, num pano que está numa cobertura, ele já entende que é uma pressão, uma sucção, perdão. Então, ó, toda vez que eu for lançar um vento numa cobertura em pano, eu só coloco o valor, né? Então, menos 1 vezes 60, então 60, né? O próprio programa aqui já pega a direção, então não preciso colocar se negativo nem positivo, tá? Muito importante isso aí. 0,06, beleza. Então, esse foi o vento frontal na cobertura. Parece que é simples, mas é simples mesmo. Então, o que a gente fez? Coeficiente de pressão, pior situação, menos 1, vezes 60, tá? Então, seria menos 60, seria sucção, tá? Mas, como no software ele já considera a direção em panos de coberturas como sucção, a gente só coloca o valor em módulo, tá? Então, a gente só coloca o 60 mesmo. Agora, a gente vai estar fazendo o vento esquerda para direita, tá? Então, ó, vou selecionar somente a água da esquerda. Selecionei somente a água da esquerda. Beleza. Então, selecionar somente a água da esquerda, qual que vai ser o coeficiente, ó? Ó, 0,96. 0,96 quem? 56. Então, 0,96 vezes 56, 53, 54 quilos de sucção. Então, essa água aqui do vento esquerda para direita vai ter 54, né? Esquerda para direita, 54. A gente consegue avaliar que o sentido, ó, já está no sentido de baixo para cima, tá? Sentido para cima. Então, ó, a gente coloca em módulo mesmo.
Enquanto na outra água, que eu vou estar selecionando aqui agora, ó, a gente vai ter outro coeficiente, né? Vamos ver aqui qual que é o coeficiente. 0,5, né? Então, 0,5. A gente tem duas situações aqui, né? Então a gente vai pegar a pior. Aqui tá com 0,5, ok? Então, ó, voltando aqui, 0,5 quem? 56. Então aqui eu vou ter 28, né? Então, na hipótese do vento esquerda para direita, o vento ainda está da esquerda para direita, tá? Porém, estou na água da direita agora. Então, ó, 0,028, né? Vou aceitar. Feito isso, agora eu vou lançar o vento da direita para a esquerda, né? Então, a face mais exposta, ó, vai ser a face da direita. Beleza. Então, a face da direita, colocando aqui direita, qual que vai ser o coeficiente? 1, né? Vai ser 0,96. 0,96 andando uns 54, né? Ó, 0,96 vezes 56 igual a 53, 54. Então, ó, nessa água aqui a gente tem 54, 0,054. E na face oposta do vento 90 graus, né, que é o vento da direita para a esquerda, a gente vai ter o coeficiente 0,5, né? Então, 0,5, ó, direita para a esquerda. Então, 0,5 vezes 56, 0,028. Aceito. Com isso aqui, a gente já lançou as cargas de vento, né? Para lançar mais cargas aqui, por exemplo, carga de telhado. Como que eu lançaria carga de telhado aqui? Comando ferramentas, comando obra, dados gerais, hipóteses adicionais, cargas permanentes, já criou aqui o telhado, né? E carga de sobrecarga, carga normativa de 25 kg por metro quadrado. Tá ok já. Beleza, então o que a gente precisa fazer aqui? Vou selecionar aqui, ó, comando carga, editar carga sobre pano. Então, ó, na minha cobertura, as minhas coberturas, né? Eu vou estar fazendo o seguinte, edição, ó. Tá, eu vou selecionar cobertura por cobertura. Por quê? Porque eu posso pegar ali uma situação de um lado e de outro, tá? Então, eu vou fazer uma por uma, tá? Para ficar fácil, para não ter erro. Ó, essa aqui, ó, vou adicionar duas hipóteses, ó. Uma de telhado e uma de carga normativa. A de telhado, vou considerar que um telhado de 10 kg por metro quadrado, né? Acredito eu que seja uma telha de sanduíche. Então já vamos colocar aqui 20 kg, tá? E a sobrecarga mínima de norma é uma sobrecarga de 25 kg por metro quadrado. Eu preciso colocar positivo ou negativo? Não. O programa entende que essas hipóteses de telhado e de sobrecargas são cargas gravitacionais. Então ele já entende que é uma carga de cima para baixo. E o vento, ele também entende que são cargas de sucção, que atuam de baixo para cima. Então a gente não precisa se preocupar com se é negativo ou se é positivo, tá? Desde que estejam nas suas hipóteses, né? E desde que sejam, por exemplo, eu tenho uma carga permanente que, porém, ela atua de baixo para cima. Aí sim eu teria que colocar aqui menos 20, por exemplo, tá? Só uma hipótese que pode estar acontecendo. Então, ó, lancei aqui o telhado e a carga normativa nesse pano. Aceito. Passo para o próximo pano. Faço a mesma coisa. Eu não estou selecionando tudo e colocando, só para evitar erro, tá? Aqui é mais uma questão fazendo mais minucioso mesmo, tá? Então, telhado 0,02 e sobrecarga aqui normativa 0,025. Aceito. Próximo carregamento, né? Próximo pano da cobertura. Mesma coisa. Telhado 0,02. Carga normativa 0,025. Um por um, tá? Para não gerar erro. Confirmo. Mais. Telhado 0,02. 0,025.
telhado 0,02, carga normativa 0,025. Aqui por último, então, a gente vai ter mais dois aqui, né? Telhado 0,02, sobrecarga 0,025. Aceito. Beleza. Então com isso eu lancei todas as cargas nos pórticos, né? Então a minha carga está no pórtico. Se por um acaso você modelar a terça aqui nesse telhado, a carga não vai distribuir para a terça. Por quê? Por causa da direção da distribuição de carga, tá? Então, eu vou estar mostrando para você como é que a carga está sendo distribuída aqui, ó. Comando carga, hipótese de vista, né? Vou selecionar qual que é a carga que está sendo distribuída para o vento 0 graus frente. Vou clicar aceitar, ó. Então, no vento 0 graus frente, ó, ele está distribuindo já, ó, 360 kg por metro, ó, para a viga, né? Aqui a mesma coisa. Aqui, para os pilares, ó, ele está distribuindo aqui 288, perdão, quilos por metro, na cobertura 360. Então a gente consegue ver hipótese por hipótese, ó. Então, telhado. Qual que é a carga do telhado aqui? Está sendo distribuída para a cobertura, ó. Uma carga de cima para baixo de 120 kg por metro, né? Então ele pegou já a área de influência do pórtico. Caso eu modele aqui uma terça, por exemplo, ó, comando barra nova, vou fazer uma terça aqui, tá? Botar apagando essas linhas de referência. E vindo aqui no comando barra nova, vou estar fazendo uma terça aqui. Uma linha de terças, né? Aqui tem 6 metros. Vou colocar aqui, dividido por 6, 7, 8. Ferramentas, geração, nós e barras. Vou dividir aqui em 8 partes, tá? Não sei quantos vai dar. Vamos ver quantos vai dar aqui. Vai dar uma terça a cada 90? Não, muito pouco. Ferramentas, geração, nós e barras. Vou dividir por 6, por exemplo. Barra nova. 1,20, muito pouco ainda. Vou dividir por 5. Ferramentas, geração, nós e barras. Vou dividir por 4 aqui, vamos ver quanto que dá. Então vai dar uma terça a cada barra nova. 1,80, talvez fique uma terça superdimensionada, tá? Então, vou dividir por 5. Ferramentas, geração, nós e barras. Dividir por 5. Barra nova. Ó, uma terça a cada 1,46 m. Então, eu acho que tá bom, tá? Vou estar fazendo um exemplo só dessa cobertura aqui, para você estar entendendo, né? Para não estar estendendo tanto o vídeo. A gente já está com 38 minutos, acho que tá tranquilo, né? Então, ó, vou fazer aqui ligando ortogonal, vou fazer aqui uma terça, tá? Claro, comando barra gerar nós em cruzamentos. Eu tenho que gerar nós em cruzamentos para quê? Para as minhas terças serem apoiadas nos pórticos, tá? Senão ele vai apoiar somente aqui, aqui vai ter uma viga de 60 metros e vai flambar pra caramba, né? Então, ó, vou levar até lá no fundo. Vou levar até lá no fundo. Deixa eu trazer aqui assim. Tem outra terça aqui. Outra aqui. E uma aqui no começo, né? Com um afastamentozinho aqui de 15 centímetros. Para estar completando ali o fechamento. Beleza. Então, o que acontece aqui nesse caso? Quando eu for fazer as terças para minha cobertura, o que eu tenho aqui? Qual que é a situação que eu tenho? A minha carga distribuída, ó, cargas, carga sobre pano, ela está distribuindo ao longo das terças, né? Então, na verdade, as minhas cargas ainda estão nos pórticos, né? Então, eu tenho que mudar a direção dessa distribuição de carga
para que agora as cargas distribuam nas minhas terças, para as minhas terças distribuir para os meus, para a minha viga, né? Perdão. Então, ó, comando carga hipótese de vista, por exemplo, aqui o vento frontal, ó. Tá vendo que a minha carga ainda está distribuída no meu pórtico, então não tem carga na minha terça. Então o que eu tenho que fazer aqui? Comando carga, modificar a direção da distribuição de carga. Então seleciono aqui esse pano e seleciono aqui a direção que eu quero. Agora eu quero na direção perpendicular aqui a minha terça, né? Então já está perpendicular à minha terça. Comando carga hipótese de vista. Vou ver aqui a carga frontal. Agora sim, ó, as minhas cargas estão distribuídas ao longo das terças, né? Aqui no caso 88 kg por metro linear em terça. Então, aquela primeira modelagem que a gente fez foi para distribuir a carga no pórtico. Agora essa modificação aqui é para quando a gente lançar a carga em cima da terça, né? Então vou estar fazendo, acho que ficou bem explicado, né? Então quando eu não tiver terça, a gente vai lançar a carga no pórtico, tá? Com aquela direção perpendicular aos pórticos. Quando eu modelar a terça, eu vou mudar a direção do meu carregamento para que as cargas fiquem perpendiculares às minhas terças, né? E o carregamento seja distribuído de acordo com a linha de influência da terça, né? Então, tá aí o jeito certo de fazer o carregamento dessa estrutura, né? Espero que você tenha gostado. Deu 42 minutos, né? E a gente encerra por aqui. Me dá um feedback aí pra gente estar continuando com a nossa aula.